Oi, queridos. Voltamos. Como nós estávamos falando, nós vamos tocar numa identidade que nos transformará em pessoas extraordinárias, fora do comum. Ao pessoas sentarem numa mesa conosco, elas saberão que nós falamos sobre coisas superiores, que dentro de nós há algo bem maior do que as pessoas que não têm o conhecimento que carregamos, nós carregamos. Por quê? Porque nós recebemos a boa semente do Evangelho. Sim, muito se fala sobre pregar o Evangelho, mas as boas novas do Evangelho de Cristo, que é por meio deste Evangelho, por meio dessa boa notícia, que recebemos a compreensão da identidade espiritual, é por meio de ouvir esse tipo de informação. Qual? A boa nova do Evangelho de Cristo. Não é uma má nova, não é um evangelho que aponta para minha condenação, é um evangelho que aponta para a minha salvação, para a vida plena, para uma vida abundante em Cristo Jesus. Ao Jesus expor a boa nova do evangelho, ali no sermão mais conhecido, que ele faz a abertura do seu ministério, chamado como o Sermão do Monte, ele ensina, pelo menos no começo dos evangelhos, nós vemos ali uma oração famosa chamada a oração do Pai Nosso, como ficou conhecido. Porque Jesus ensina vários princípios nessa oração. Mas eu vou pegar apenas uma parte. A primeira parte é a mais importante, se formos ver. Ele começa chamando Deus de Pai. E naquela época isto era uma heresia. E aí vemos que Jesus veio para revelar o Pai em nós. Deus como um Pai para nós. E ele nos ensina de maneira enfática, chame Deus de Pai. Se você quiser dar um nome para Deus, dê todos os nomes, todos os adjetivos que ele tem mérito neles, mas chame Deus, o seu Deus, de Pai. Sempre glorifique o nome dele. E a parte mais importante que eu quero enfatizar, ele diz assim em Mateus 6:10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade na terra como é no céu, como no céu. O que Jesus estava falando? Medite junto comigo. Você acha que teve alguma oração de Jesus que Deus ignorou em algum momento? Nunca. Se Jesus ensinou os discípulos a orar assim, após os discípulos tendo perguntado para ele, Senhor, nos ensina a orar como tu oras. Quer dizer que Jesus estava ensinando princípios que ele próprio executava. E nos próximos blocos você vai ver como uma oração, uma palavra liberada no mundo e aos céus tem poder. Como elas são importantes. Então Jesus não ensinava liberar palavras que não fizessem sentido e que não trouxessem autorizações, liberações e aberturas espirituais para nós. Ao Jesus dizer para nós, venha o teu reino, é porque ele estava clamando para que o reino chegasse até nós. E de fato o reino chegou. Nas escrituras nós vemos Jesus falando e fazendo analogias. Olha, se isso está acontecendo, se sinais miraculosos estão acontecendo, é porque o reino já chegou até você. Você pode dar aleluia e glória a Deus aí do outro lado da câmera?
Porque Jesus já deixou bem claro que o reino já chegou no meio de nós. Vivemos a plenitude do reino? Não, viveremos a plenitude do reino na eternidade, mas o reino já chegou até nós, já nos é oferecido pela mensagem do Evangelho, as boas novas de Cristo, já está disponível. Em Mateus 6 ele diz: seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Você consegue imaginar o céu? Você consegue imaginar coisas ruins acontecendo no céu? Não. Só apenas coisas gloriosas acontecem no céu. Eu te estimulo a ouvir testemunho de pessoas que foram arrebatadas e que num processo de morte ou de coma físico foram até o céu, foram arrebatadas, tiveram uma experiência. Todas essas pessoas que estiveram arrebatadas, elas tiveram experiências parecidas. E ao voltarem, elas contam coisas e experiências gloriosas que tiveram no céu. Você vai descobrir ao ver testemunhos de pessoas que estiveram no céu, que lá é um lugar de glória, de riqueza, de paz, de liberdade. É um lugar de plena alegria, é um lugar que você se sente bem, você se sente totalmente curado e pleno, e é um lugar de luxo, de riqueza, de glória. É um lugar cheio de pedras preciosas, a rua é realmente de ouro, o rio daquele lugar, ele é tão cristalino que ele é como um cristal, faz te lembrar a lapidação de um cristal. E Deus está nos ensinando por meio de uma liberação verbal a dizer que o céu venha para a terra, que manifestações celestiais aconteçam na terra, que seja feita a tua vontade na terra como no céu, o lugar onde a essência é o amor, o lugar onde reina a paz, pode acontecer na terra por intermédio de mim e de você, por meio da nossa boca. Sim, por meio da nossa boca. O primeiro homem e a primeira mulher foram criados por meio da palavra de Deus, e o propósito original deles se encontra na intenção do coração de Deus. O primeiro homem e a primeira mulher foram criados por meio de uma semente. Sim, no coração de Deus tinha uma intenção e um propósito, mas Deus fez tudo por meio de um princípio chamado semear. E eu vou te mostrar agora na palavra de Deus que a forma como Deus cria as coisas é o mesmo princípio que, para nós entendermos, nós vamos precisar utilizar o princípio da agricultura. Deus planta o tempo inteiro sementes. Todas essas sementes vieram dele próprio, porque o nosso Deus é um Deus multiplicador. Tudo que você vê que existe no universo saiu de dentro dele. Deus é a potência máxima, ele é a semente original, inicial de todas as coisas. E de dentro dele saiu um universo multiplicador. E tudo que sai de dentro de Deus tem a capacidade de carrega em si um potencial de multiplicação, de reprodução e de criação. Se você, pelo Espírito, como nós já oramos, se você pelo Espírito está com os seus olhos iluminados, você já está entendendo o princípio desta aula, o princípio deste bloco. Meu Deus, eu fui criada de uma semente com um potencial multiplicador. Então, abra sua Bíblia em Isaías 55. A minha Bíblia, ela está aberta justamente nessa passagem, porque ela é o princípio dessas aulas.
Ao você entender o poder que você carrega, o poder criativo que você carrega na sua boca, a sua vida você pode contar a partir de hoje. Assista quantas vezes forem necessárias este módulo e os próximos módulos, até que você entenda que você é um potencial de energia e de luz e carrega multiplicação, criação, vida, abundância e plenitude nos seus lábios. Sim, na sua boca. Diz assim, Isaías 55, 10 e 11. Eu vou te ensinar o princípio para você entender depois como é que você foi criado. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, veja, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu. E aí o profeta Isaías faz uma analogia poderosa. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Toda palavra que sai da boca de Deus sai com um destino criativo. Você pode dizer isso? Toda palavra que sai da boca de Deus sai com um propósito criativo. A lei da multiplicação, ela precisa de apenas uma semente. Uma semente, porque uma semente tem um potencial de multiplicação ao cair na terra. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela não só é a semente, ela é a própria água e ela é a própria como a energia do sol. A palavra de Deus liberada, e nós vamos entender que a energia que potencializa a palavra que sai da boca de Deus se chama fé. Se chama fé. Deus, ao liberar palavras, ele tem tanta crença, tanta certeza e tanta convicção no propósito que ele liberou aquela palavra e o porquê ele está criando determinadas coisas. Ele não tem dúvida nenhuma que se fará exatamente do jeito que ele liberou, com a intenção que ele liberou, da forma como ele imaginou. Vamos estudar mais um princípio. Hebreus 11, do 1 ao 3. Em Hebreus 11 existe o que nós chamamos de a galeria da fé. Em Hebreus 11 tem a história de vários homens relatados na Bíblia que venceram e fizeram prodígios e na vida deles aconteceu determinados milagres por causa da fé. Mas no começo de Hebreus 11, antes de falar desses homens de fé, o escritor de Hebreus nos ensina um princípio maravilhoso. O que é fé? Hebreus 11 nos responde do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Preste atenção no verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Eu vou repetir para você ouvir. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O quê? Atrás, nesse cenário, nós temos um exemplo do ecossistema perfeito, da natureza perfeita, e tudo tem vida própria e
tudo sabe o propósito pelo qual foi criado. Hoje, coincidentemente, a chuva está descendo do céu. Mas essa semana mesmo nós tínhamos um sol intenso. E o sol, a energia do sol, junto com a chuva, junto com a terra e as sementes que naturalmente caem das árvores e naturalmente são semeadas pelos pássaros, pela digestão dos pássaros que saem reproduzindo, colocando sementes em todos os lugares, ou intencionalmente o agricultor que coloca a semente na terra. Elas nascem da junção de todos esses elementos. Saiba que a palavra de Deus, quando criou todas as coisas, nós vamos concluir pensando nisso. Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou por meio da palavra. E assim como a chuva, ela vai fazer crescer a planta. Ela não vai entrar na terra e não vai produzir, ela vai produzir vida para a planta. Assim a neve que derrete tão bem, assim também a energia do sol. Assim é quando nós juntamos essas duas forças, a energia da fé e a palavra liberada por nossa boca por meio de convicção. E aí eu te chamo para uma grande descoberta. Foi assim que nós fomos criados. Medite nisso. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, será liberado neste canal pequenas aulas sobre identidade espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, pois ele é muito importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Quero aproveitar e falar para você do livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres, Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável, um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em formas de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula. Eu espero você.